Olá, viva! Vamos aqui hoje trabalhar sobre domínios de funções reais de variáveis reais. Vamos resolver aqui alguns exercícios que estão na nossa ficha de exercícios e que têm algumas situações assim que vos podem trazer algumas dificuldades. Então, começamos por este exercício onde temos a função f de x e y, portanto, depende de duas variáveis, igual a L e N, ou seja, o logaritmo na base E de y menos 2x ao quadrado mais raiz quadrada de menos módulo de y mais 4. Aqui o menos, este módulo é que muitas vezes vos traz a dificuldade, ou dúvidas, pelo menos. Já sabem que as regras para calcularmos os domínios de funções de várias variáveis são as mesmas regras que usamos para funções de uma variável. Então, nos logaritmos, o argumento logaritmo tem que ser obrigatoriamente positivo, o que significa que y menos 2x ao quadrado tem que ser maior que zero, apenas maior. E nas raízes de índice par, como é o caso da raiz quadrada, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Não confundir as duas situações. A raiz de zero existe e é igual a zero, porque zero ao quadrado é zero. Zero vezes zero é zero, não é? Portanto, raiz quadrada de zero é igual a zero. Logo, aqui o radicando pode ser zero. Nos logaritmos é que não pode. É uma confusão que existe habitualmente. Então, vamos indicar as condições, assim de uma forma bonitinha. O domínio da função f é igual aos pares ordenados da forma x, y, que pertencem, se são pares ordenados, pertencem a r ao quadrado, a R2, tal que, agora indicamos as condições, tal que o y menos o 2x ao quadrado tem de ser maior que zero e a outra condição é que menos o módulo de y mais 4 tem de ser maior ou igual a zero. Fechamos as chavetas e vamos agora resolver cada uma destas equações e vamos ver qual é depois a representação gráfica do domínio. Portanto, aqui o que se pede no enunciado é determinar o domínio desta função e representar graficamente esse domínio. Vou fazer como é habitual, ou seja, vou em cálculos auxiliares resolver cada uma destas condições. Já sabem que só é preciso resolvermos as condições até conseguirmos desenhar aquilo que elas representam. Portanto, se são uma reta, uma parábola, etc. Então, vamos a isso. Vamos aqui, a primeira condição, que é muito simples, fica y menos 2x ao quadrado maior que zero. Isto é o mesmo que termos y maior que 2x ao quadrado. Ora, se nós temos o y que está elevado a 1 e o x que está ao quadrado, então já sabemos que o que representa, que se fosse com o igual, não é? Y igual a 2x ao quadrado, isto representa a equação de uma parábola. Logo, uma parábola com a concave voltada para cima, porque o coeficiente do termo em x ao quadrado é positivo, portanto será uma parábola com a concavidade voltada para cima. Assim, quando o x é zero, o y também é zero, portanto o vértice desta parábola é no 0, 0. E depois, como eu quero apenas um esboço, é? Para representar, vamos dar valores ao x e ao y, era isto, x e ao y, para termos uma noção da abertura da nossa parábola. Portanto, a parábola vai ser simétrica relativamente ao eixo dos y. Ela aqui está muito horizontal, mas esta conta está tudo bem desenhadinho. Portanto, já sabemos que quando o x é 0, fica 0 ao quadrado, que é 0 vezes 2, portanto está 0. Passa realmente aqui pela origem. E agora, por exemplo, se o x for 1, fica, ou menos 1, enganei-me. Se for menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2 vai dar 2. E se o y for... enganei-me novamente, então vai, não está fácil. Se o x for agora 1, vamos ter também que o resultado vai ser a mesma 2, o resultado em y. Né? Portanto, quando o x é mais ou menos 1, fica mais ou menos 1 ao quadrado dá 1, e vezes 2 vai dar o y igual a 2. Ou seja, que quando o x é igual a 1 ou a menos 1, isto tem que ser aqui, tem que fazer de outra maneira, para não se confundir. Portanto, se o x for 1 ou menos 1, então sabemos que a imagem vai ser 2. Portanto, vamos dizer, mesmo que a escala não esteja igual, aqui vai ser y igual a 1, e aqui será x, não está fácil, aqui será x igual a 1 e aqui será
x igual a menos 1. Portanto, para menos 1 e para 1, o y é igual a 2. E temos o esboço da parábola feita. Okay? Agora, mas eu não tenho a parábola. O que nós temos aqui é y maior que 2x ao quadrado. Então, se é maior, significa que os pontos que estão sobre a parábola, eu não tenho ali o igual. Então, significa que os pontos que estão sobre a parábola não pertencem ao domínio da função. Então, temos que pôr a parábola a tracejar. Temos que fazer o esboço a tracejar aqui. E, vamos pôr aqui também um ramo deste lado. Pronto, parábola. E agora, se é maior, significa que então ou é o exterior da parábola ou será o interior da parábola. Ora, os pontos que estão neste interior, aqui vermelho, interior da parábola, são os pontos onde o y é maior que o valor de 2x ao quadrado. Mas, se tiverem dúvidas, vamos apagar aqui, então, o verde. Mas se tiverem dúvidas, e esta dúvida pode surgir com uma parábola, com uma circunferência, vocês podem não saber se é o exterior ou o interior da figura, da curva, então, como é que vocês podem fazer? É um teste muito fácil que permite tirar essas dúvidas. Pegam num ponto qualquer, está bem? Quando eu digo um ponto qualquer, pode ser um ponto do interior da região, da curva, ou do exterior dessa curva. Por exemplo, se nós pegarmos, não pode ser um ponto da fronteira. Então, imaginem, pegamos neste ponto, que é um ponto que até é conhecido, ok? É o ponto que tem coordenadas em x é 0 e em 2 e em y é 2. Se o ponto verificar pertencer ao domínio da função, ou seja, se ele verificar esta condição que está aqui, ou esta porque é equivalente, ou então uma forma fácil de fazerem, nós estamos a trabalhar com esta condição que diz respeito ao logaritmo. Uma forma fácil é também virem aqui e verem, será que faz parte do domínio do logaritmo? Olha, por exemplo, vamos fazer das duas maneiras. Se o y for 2 e se o x é 0, fica 2 menos 0, ou seja, ficaríamos com ln de 2. Isto existe ou não? Existe, porque é um logaritmo do número positivo. Então significa que este ponto pertence ao domínio da função, o que indica que esta condição está a referir-se aos pontos do interior. Está bem? Porque este ponto não pertencia ao domínio da função. De forma idêntica, imaginem que pegavam, por exemplo, aqui neste ponto. Este ponto tem coordenadas 1 em x, 0 em y. Se substituírem aqui no logaritmo, ficariam com ln, o y é 0, menos 2, o x era 1, 1 ao quadrado é 1, ficavam com ln de menos 2. Então significa que este ponto não pertence ao domínio da função. Então não é o exterior que nos interessa, os pontos que pertencem ao domínio são o interior aqui da parábola, certo? Portanto, este teste funciona sempre, se for uma parábola, se for uma circunferência, etc. E permite saber então qual é a zona da região que vos interessa, se é o interior de uma curva ou se é o exterior da curva. Este teste também podia ser feito usando logo esta condição, aqui em vez de irem à função. Ou seja, por exemplo, aqui íamos testar o y é 2, é maior que 2 vezes 0? Sim, é uma proposição verdadeira. Então este ponto aqui, que é o 0,2, pertence ao domínio da função porque deu uma proposição verdadeira. Por outro lado, se testarem aqui com 1, 0, vamos testar aqui com 1, 0, o y é 0. Isto é verdade que y igual a 0 é maior que 2 vezes 1 ao quadrado? Não, é uma proposição falsa. Né? Porque dava 0 maior que 2, é falso. Então significa que este ponto não pertence ao domínio da função. Ok? Vou fazer aqui uma pausa só para apagar isto. Agora, já desenhamos, já resolvemos e já desenhamos aqui a primeira condição, agora vamos aqui pegar na segunda. Então vamos lá, mesmo em cálculos auxiliares. Então significa que eu tenho aqui, já aqui espaço, menos y módulo mais 4 maior ou igual que 0. Então isto é equivalente a termos menos módulo de y maior ou igual que menos 4, certo? Vamos ter aqui o equivalente. E equivalente a termos módulo de y. Agora lembrem-se que quando vamos trocar os sinais, certo? Quando é a mesma coisa que multiplicarem na equação por menos 1. Então temos que trocar os sinais de desigualdade. E fica positivo aqui nos dois membros.
Então fica módulo de y menor ou igual a 4. Pronto, e aqui geralmente vocês têm dúvidas, já não se lembram como é que resolvem estas inequações. Quais são os números? Temos que descobrir, imaginem que isto agora é o eixo dos y, não é? Seria o mesmo raciocínio para um eixo do x ou para outro eixo. Eu quero descobrir quais são os valores de y, onde o módulo é menor ou igual a 4. Então, quais são os valores, os números reais que têm um módulo inferior a 4 ou igual a 4, são os valores que estão entre menos 4 e 4. E o próprio menos 4 e o 4. Então, são os valores que estão neste intervalo. Por exemplo, para fora, de valores maiores que 4, não é? Por exemplo, o 5 em módulo já é maior que 4, não nos interessa. O menos 5, o módulo de menos 5 é 5, o módulo também já é maior que 4, não interessa. Então, quais são os valores de y que têm um módulo menor ou igual que 4? São os valores maiores ou iguais que menos 4 e menores ou iguais que 4. E o que é isto agora, graficamente? Então, y igual a 4, vamos pensar sempre primeiro nas igualdades. O que é y igual a 4? O que é y igual a menos 4? São duas retas horizontais que passam, se aqui for 2, imaginem que aqui é 4, então são duas retas horizontais, uma que passa em y igual a 4, aqui é y igual a 4, e a outra que passa aqui embaixo em y igual a menos 4. O que é que nos interessa? Então interessa a zona compreendida entre estas duas retas, não é? Porque o y varia entre esses dois valores. Ou seja, a zona, a região que corresponde a esta condição, que está aqui, é esta zona que eu sombreei a verde. E resolvemos as duas condições. Portanto, já resolvemos estas duas. Esta está representada a verde e a primeira está representada a vermelho. Como é um I, o que nos interessa, quais são os pontos que pertencem ao domínio? Os pontos, este aqui é vermelho, não é? Os pontos que pertencem ao domínio é a interseção, porque o I é uma interseção de conjuntos, corresponde a uma interseção de conjuntos, então é a parte comum. O que é comum? Então, o que é comum é este bocadinho que está abaixo desta reta, só um bocadinho, está dentro da parábola, vamos dizer assim, a parábola tracejado, esta reta a cheio, e depois a interseção dos dois conjuntos dá este bocadinho aqui. Pronto, isto está desenhado o domínio. Só nos falta fazer uma coisa, que é escrever o domínio de uma forma mais simples, embora não dê para fazer grande coisa, ok? Então vamos só, porque só nos interessa resolver, de forma a que consigamos, vou pôr nesta cor, para se ver melhor, desenhar, portanto, o domínio, a resposta final do domínio era fazer o esboço, e depois dizíamos xy pertencente a r ao quadrado, tal que, isto devia estar depois, ok? Só aqui por uma questão de espaço, y maior que 2x ao quadrado e o y. A resolução desta equação, y maior ou igual que menos 4, menor ou igual que 4. Isto está feito, ok? Tá bom, já vamos fazer mais exercícios. Então, bom estudo e até ao próximo vídeo.